Já tem 6 anos que a gente tem trabalhado no sentido de trazer empresas para que elas sejam parceiras em ações de combate à fome e à pobreza no país. Só que como a gente tem feito isso? A gente tem privilegiado relações de negócios, porque a gente quer, sim, que as empresas se envolvam no combate à pobreza, só que de uma maneira sustentável. E o caminho em que a gente tem insistido mais é via cadeia de valor das empresas, pedindo, trabalhando com as empresas, sensibilizando e, inclusive, criando ferramentas para ajudar as empresas a incluírem empreendimentos de base social ou pequenas empresas em sua cadeia de valor, de modo que isso, aos poucos, gere uma dinamização da economia local e gere trabalho e renda para o maior número de pessoas possível nos locais. A gente formou um grupo de trabalho, que é o grupo de trabalho que coordena essa oficina e vem coordenando nos últimos 4, 5 anos de conferência do Ethos uma oficina, que é um grupo de trabalho multissetorial. Por quê? Porque, para combater a pobreza, a gente precisa de esforços múltiplos, de diversos lados. Não adianta só as empresas, não adianta só os governos, só as organizações da sociedade civil. Então, a gente se organizou num grupo de trabalho multissetorial, formado pelo Instituto Ethos, que tem a responsabilidade de mobilizar as empresas para essa causa. A Rede Unitrabalho, que é uma rede de universidades que trabalha com economia solidária. A Unisol, que é uma organização de origem sindical, que trabalha com cooperativas, muitas vezes oriundas de massa falida, cooperativas de trabalhadores que tomaram conta da empresa. E é uma organização que oferece capacitação, assistência para esse tipo de empreendimento. A Fundação Banco do Brasil, que é o investimento social privado do Banco do Brasil, mas que canalizou seu investimento para geração de trabalho e renda, especialmente nas regiões norte e nordeste do Brasil. Está com a gente também a Avina, a Fundação Avina, que tem um papel importante na aproximação de líderes sociais com líderes empresariais, e a ICO, que é uma agência de cooperação internacional holandesa, que há mais de 40 anos trabalha no sentido de combater a pobreza, apoiando projetos em países em desenvolvimento e países emergentes. Tá? Esse grupo tem sempre a representação ou do presidente dessas organizações ou de um suplente do presidente. Então, é um grupo que consegue tomar decisões rapidamente e desafiar as próprias organizações para objetivos comuns. E aí, há 6 anos, a gente tem trabalhado junto com o objetivo de trazer as empresas para combater a pobreza. Hoje, especificamente, a gente vai trabalhar de uma forma muito prática. Então, há 3 casos nas mesas. A gente tem 12 mesas e 3 casos. Então, cada 4 mesas está com um caso. Que casos são esses? Um é da empresa Arcor. O outro é da empresa Leves e o outro é da empresa Tramando e Rede Puna, que confecciona joias têxteis, tá? Artesanais. Por que esses casos foram escolhidos? Eles foram mapeados na Argentina por uma organização parceira nossa que se chama IARCE e apoiados pela Fundação Avina, como casos de negócios inclusivos, casos de empresas grandes que tomaram a decisão de trabalhar com empreendimentos de base social pela via da sua cadeia de valor. Esses casos, em alguns momentos, tiveram sucesso, em outros momentos tiveram dificuldades, só que são casos muito especiais porque as empresas não desistiram, apesar das dificuldades. Esses casos foram mapeados e estão aí descritos nas mesas. Além disso, nós temos nas mesas um conjunto de eixos de avaliação de vínculos de negócios sustentáveis que foi produzido pelo Instituto Ethos em parceria com a GTZ. Tá? Esse conjunto de eixos de avaliação são para verificar qual é a força do vínculo que está sendo formado entre a grande empresa e o empreendimento de base social. Qual é o trabalho a partir de agora? Vocês vão fazer a leitura dos casos, e talvez seja interessante fazer isso de uma forma mais individual. E assim que todos tiverem terminado de ler os casos, vocês vão trabalhar os eixos de avaliação.
Um eixo é avaliação de como as práticas gerenciais da empresa melhoram suas condições de estabelecer vínculos de negócios sustentáveis. Tá? Isso está muito relacionado a se a empresa aderiu aos compromissos com uma gestão socialmente responsável ou não, e o quanto isso facilita um vínculo de negócio sustentável com o empreendimento de base social. O segundo eixo é avaliar como essas práticas gerenciais transferem capacidades para as pequenas e microempresas ou empreendimentos de base social. O terceiro eixo de avaliação é como as práticas gerenciais das empresas colaboram para o desenvolvimento de um ambiente produtivo e do mercado. E, por fim, como as práticas gerenciais das empresas promovem o comportamento socialmente responsável e o desenvolvimento sustentável. Tá? O que eu vou pedir, então, para vocês é que, nos próximos 45 minutos, vocês leiam os casos e trabalhem a avaliação do vínculo de negócio que vocês conseguiram encontrar nos casos que estão nas mesas. Tá? Eu coloquei 2 perguntas para ajudar o diálogo de vocês depois que os vínculos, assim, até inclusive durante o preenchimento da avaliação dos casos. Um é, quais os fatores-chave para o sucesso da iniciativa? Então, eu queria que, no grupo, no diálogo, vocês identificassem o que, para vocês, chamou atenção e que foi fundamental para que a iniciativa fosse bem-sucedida. Tá? E que entraves ou dificuldades vocês enxergam para a ampliação desse tipo de iniciativa em um número maior de empresas. Tá? Eu queria que vocês trabalhassem a avaliação dos vínculos de negócios a partir do questionário que está na frente de vocês, de avaliação, os fatores-chave de sucesso e quais dificuldades poderiam aparecer para que isso, por exemplo, fosse aplicado pelas empresas onde vocês trabalham. A gente quer que a constituição de vínculos de negócios sustentáveis, em 3 casos mapeados pelo IARCE, seja analisada e avaliada. Ou seja, houve a constituição de vínculos, não houve, foi mais ou menos, o que foi, né? Depois, que sejam identificadas propostas para contribuir para o fortalecimento e dinamização de economias locais a partir de práticas inclusivas de negócios. Essa vai ser uma segunda parte. Tá? A gente vai trabalhar primeiro para alcançar o primeiro resultado e, quando for 13h, a gente trabalha a segunda parte. Tá bom? Obrigada pela participação de todos. Eu estou aqui, o Renato está aqui, a Érica está aqui, para apoiar vocês na atividade, se for necessário. Tá?